Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa ideia que, olha, é genial e que veio direto de uma sala de aula no Brasil. A ideia é como pegar um tema que parece meio chato, tipo o orçamento, e transformar num verdadeiro projeto de vida para um jovem. Vamos ver como eles estão fazendo isso. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente ensina adolescentes sobre dinheiro de um jeito que realmente faça sentido para eles? Sabe, muito antes de eles terem que se preocupar com aluguel, com conta de luz. E a resposta que encontraram lá em São Paulo é, no mínimo, surpreendente. Porque, em vez de começar com planilhas, gráficos e juros, a lição parte de uma pergunta muito mais instigante: como você se imagina no futuro? A sacada aqui, como a gente vai ver, é começar pelo sonho e não pelos números. Mas claro, para construir o futuro, a gente precisa entender o presente. Então a aula começa de um jeito bem prático, analisando um orçamento de família de verdade, nos mínimos detalhes. É como colocar a vida financeira de alguém num microscópio. A primeira ferramenta é super visual. Um gráfico de pizza, como esse aqui, que mostra para onde o dinheiro está indo de verdade. E isso faz com que os números, que são super abstratos, virem algo concreto. De repente, não é mais só uma lista de gastos, sabe? É o retrato financeiro da vida de uma família. E aqui está o pulo do gato. A aula não dá as respostas de bandeja. Ela provoca os alunos a serem detetives, a fazerem as perguntas certas. Tipo, qual é o custo total disso tudo? E a mais importante de todas: olha, com uma renda de R$ 6.500, quanto é que sobra no fim do mês? E a resposta é precisa. R$ 780,48. Ter esse número assim, na cara deles, faz toda a diferença. Poupança deixa de ser uma palavra solta e vira uma quantia real, uma meta que dá para medir. Ok, com o orçamento na mão, a lição vai para um conceito que é fundamental, talvez o mais importante de todos quando se fala de dinheiro: a diferença entre o que a gente precisa e o que a gente só quer. E essa distinção fica super clara. Olha só, aluguel, comida, isso é essencial, não tem como negociar. Agora, a academia, um curso de espanhol, presentes, por mais legais que sejam, eles entram na categoria de não essenciais. E entender isso é que te dá poder para fazer escolhas inteligentes. E agora a gente chega na parte central da aula. É aqui que toda a teoria vira a prática, num exercício que é, ao mesmo tempo, super criativo e uma coisa muito, muito pessoal. O desafio é esse, direto e reto. Imagine como vai ser a sua vida aos 30 anos. O foco aqui não é o dinheiro em si, mas sim nos sonhos. Que tipo de vida você quer ter? Quer construir para si? O exercício tem um passo a passo bem definido. Primeiro, os alunos imaginam a família que vão ter, depois listam despesas fixas, despesas variáveis, e aí vem o passo que conecta tudo com a realidade. Eles precisam pesquisar os custos de verdade de cada item. Só aí, no final, eles calculam a renda que precisariam para bancar esse sonho. Para organizar tudo isso, eles usam uma tabela simples. Quanto custa um aluguel? E as compras do mês? A academia é mesmo essencial? Cada linha que eles preenchem é um mini exercício de definir prioridades e entender o peso de cada decisão. E esses números não saem do nada, né? A lição incentiva os alunos a buscarem fontes reais. Sites de imobiliária, panfleto de supermercado, notícias sobre o custo de vida. É nesse momento que a aula sai da sala e vai para o mundo de verdade. E no final das contas, fica muito claro que o objetivo disso tudo nunca foi só ensinar matemática. A lição que fica vai muito além, é bem mais profunda. Essa pergunta que está lá no material do professor resume tudo. O objetivo final não é fazer o orçamento perfeito, mas é plantar uma sementinha na cabeça do aluno para ele pensar: será que as escolhas que eu faço hoje estão me levando para o futuro que eu quero de verdade? No fundo, o que essa aula ensina é uma coisa que a gente podia chamar de visão financeira de futuro. É a capacidade de olhar para o dinheiro não como um fim, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta para construir a vida que se sonha. E isso, nossa, transforma completamente o ato de fazer um orçamento. Vira um ato de criação. E aí fica a reflexão para a gente, né? E se toda a educação financeira fosse desse jeito, conectada com os nossos sonhos, com as nossas aspirações? Talvez ela deixasse de ser vista como uma matéria chata, uma obrigação, e virasse o que ela realmente é, uma das lições mais importantes sobre a vida.